Olá, boa noite, tudo bom? Hoje é mais um dia de live falando sobre Gestalt terapia e hoje falaremos sobre self. O que é self? E vamos contar hoje com a querida Mônica Alvim, que acho que dispensa comentários, porque todo mundo deve conhecer muitíssimo bem ela. Então, estou só aguardando aqui ela entrar para a gente começar a falar sobre selfie. Esse foi um tema que, quando eu abri lá a caixinha de perguntas pedindo indicações de temas, muitas pessoas me pediram para falar sobre esse tema. Então, nada melhor do que ter a Mônica aqui para falar sobre esse tema com a gente. Na verdade, a Mônica acabou de entrar. Deixa eu olhar aqui que eu acho que ela solicitou para participar. Ela está entrando conosco. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Esqueci de botar meu fone. Normal. Às vezes a gente Vou esquece de ter- ligar a luz, esquece de ligar fone. Deu uma travada para mim, deu uma travada para todo mundo, só para eu saber se é ela que está travando ou se sou eu. Vocês sabem? Deu uma Agora sim. travadinha, mas Ah, agora voltou. eu tô ouvindo agora. Então tá. Pois Caso é. aconteça de travar de novo, a gente só avisa se vocês conseguem continuar me vendo ou vendo ela, só porque qualquer coisa ou uma ou outra passa para o 4G. Tá bom? Bem-vinda, Mônica. Que Obrigada, querida. prazer ter você com a gente aqui falando sobre Que esse bom. tema, que é, eu acho que é assim, um dos temas mais cabeludos para a maioria dos gestalt terapeutas, onde eles sabem o que é, mas quase que roem as unhas para poder falar sobre esse tema, né? Todo mundo fica Sim. meio gaguejando e você não. Você fala com uma fluidez, como se tivesse aprendido self desde o berçário. Então, eu não tinha como chamar outra pessoa a não ser você para falar sobre esse tema, já que muita gente pediu para falar sobre ele. Então, Uhum. enfim, só você, né? Se não só você, existem outros gestalt-terapeutas, mas Claro. você definitivamente fala muito bem, com muita clareza sobre esse tema. Então, muito obrigada por ter aceito falar um pouquinho sobre o self pra gente. E hoje eu vou quase assistir, gente. Não sei se eu vou ter muita coisa para contribuir, Não, não, mas vamos a lá. gente combinou de conversar, né? Ai, que bom, que bom. Eu agradeço muito também o convite, né? Acho que tem sido muito especial poder encontrar as pessoas que a gente. São as coisas, os saldos que a gente vai tirando dessa situação tão complicada que a gente está vivendo, né? Mas, Sim. assim, é muito legal encontrar pessoas que a gente, enfim, encontra pouco, encontra nos congressos e esses espaços de discussão, de teoria, ou mesmo da crise, do corona, enfim. Eu acho que tem sido momentos legais, assim, né? É Então, uma eu grande agradeço. oportunidade criada, né, pra gente de alguma maneira. Muito bom. Então, eu te agradeço muito, assim. Acaba, enfim, que é um espaço para a gente conversar um pouco e tal. Eu não, eu vou, enfim, eu gostaria de falar um pouco sobre o que eu vejo, como eu entendo a teoria, mas também a gente pode partir de questões, de perguntas. Eu estou bem à vontade, assim, porque Sim, é um tema que eu circulo, enfim. Então, como é que você acha que a gente começa? pode, acho que a gente pode explicar um pouquinho sobre o que é o self, né, na Gestalt terapia, que é um pouco diferente de outras abordagens. Uhum, Até porque eu não sei exatamente se todas as pessoas, né? Porque quando a gente faz no Instagram, não necessariamente a gente está se relacionando só com Gestalt terapeuta, né? Então tem às vezes estudantes. Eu acho que a gente pode começar com alguma coisa bem basicona, bem introdutória mesmo do self, só uma pequena uhum, pincelada.
E, assim, acho ótimo a gente abrir para as pessoas poderem trazer perguntas, trazer questionamentos, trazer contribuições, o que elas quiserem, que a gente vai lendo conforme eles forem escrevendo. Eu só não vou ler, gente. Assim, às vezes a gente escuta, que bom ver o Mônica, beijo, Mônica. Eu não vou ficar lendo todos, porque senão todo mundo vai mandar Tá. beijo para ela. Mas vocês podem mandar coraçãozinho, que a gente vai ver os coraçõezinhos subindo, é a mesma coisa. Tá Mas bom. as perguntas clássicas a gente vai parar para ler, sim. Uhum. Tá bom. Bom, então, falar da teoria do self, né, na Gestalt terapia é um desafio, como você falou, né? E nem todo mundo, nem todo Gestalt terapeuta trabalha muito focado nessa teoria, nessa perspectiva, né? Porque a Gestalt, ela é uma totalidade e ela tem várias entradas. Se a gente for reparar, os conceitos da Gestalt terapia, eles parece que estão um no outro, né? A Gestalt é Sim. uma Gestalt, como eu costumo dizer, né? É uma configuração de partes e o arranjo do corpo teórico da Gestalt, ele é um arranjo muito de uma totalidade e que o todo está em cada parte. Enfim, eu trabalho muito com a perspectiva da teoria do self em Gestalt terapia. Por quê? Porque a Gestalt ela é possível de ser explorada de várias perspectivas, a partir de algumas teorias, né? E eu, como vocês sabem, quem não sabe vai ficar sabendo agora, quem não me conhece, eu trabalho muito com a fenomenologia. Eu tenho ligação com grupos de pesquisadores de fenomenologia que não são de Gestalt terapia, mas a minha leitura da Gestalt terapia, minha clínica é gestáltica completamente. E o que eu faço é tentar dialogar algumas coisas, explorar algumas noções da Gestalt terapia a partir desse diálogo com a fenomenologia, especialmente com a fenomenologia do Merleau-Ponty, né? Então, a teoria do self, você falou, parece que ela fala do self desde pequenininha, né? É um pouco, porque logo que eu comecei a estudar Gestalt com o Jorge Ponciano, eu sou de Brasília, né? Quer dizer, eu sou carioca, mas a minha formação, eu sou uma psicóloga de Brasília. Estudei na Sim. UNB, enfim, fui formada em Brasília na graduação, na pós-graduação. E o Jorge, quando ele fundou o Instituto de Gestalt Terapia de Brasília, ele convidou um grupo de pessoas que estavam fazendo formação ou que tinham feito formação há pouco tempo e para começar, para ele formar formadores, né? E eu fui desse grupo e o Jorge sempre foi uma pessoa ele gosta de teoria, ele gosta de filosofia também, e ele sempre foi uma pessoa que nos estimulou muito, né, como um professor, a explorar as coisas teoricamente. Então, quando fez isso, ele fez uma primeira distribuição, quem quer o quê? E eu falei, eu quero campo, eu quero estudar teoria de campo. Então, eu estudei muito Kurt Lewin, e aos poucos eu fui fazer uma especialização em fenomenologia, aos poucos eu fui entendendo o campo muito mais a partir da fenomenologia, né? E fui me aproximando dessa perspectiva. E tinha uma matéria na formação que era teoria do self, na formação lá do GTB. E a gente fez vários debates e a gente não dava essa matéria, ninguém dava sozinho, porque a gente decidiu que a gente ia pegar várias leituras da teoria do self, cada um, e a gente fazia uma espécie de um seminário, apresentando perspectivas sobre self, gestalt terapia, etc. Então, sim, desde pequenininha, como professora, como formadora, eu me interessei por esse tema. Eu era uma das pessoas que trabalhava campo e trabalhava self. Então, dado esse preâmbulo, acho que é interessante. Por quê? Porque eu brinco quando eu dou um curso, quando eu dou uma aula, que se alguém me dissesse assim, Mônica, você tem que falar de Gestalt e você só pode falar usando um conceito da Gestalt, uma noção. Então é um desafio. Você vai falar de Gestalt só falando de um conceito. Qual que você escolheria? Eu, sem dúvida, escolheria campo. Não, não, Uhum. né? Por quê? Porque eu acho que na minha perspectiva, a Gestalt já disse, permite várias leituras, mas nessa leitura, nessa exploração que eu faço, eu entendo que
a noção de campo ela é basilar, né? Se você não compreende bem o que é campo, essa perspectiva de campo, tudo fica um pouco capenga, né? Sim. Então, partindo dessa ideia, e o que é pensar na perspectiva de campo? É pensar na ideia de que nós somos no mundo, que nós. Então, quando a gente fala self, a gente está falando de um, como você disse, um conceito de estar em várias abordagens da psicologia, né? Mas é a teoria do sujeito, né? Self é sujeito, subjetivação, eu mesmo. Eu Né? mesmo, isso. É o mesmo, né? Mas que eu mesmo é quem? Como outros falam do sujeito, dos processos de subjetivação. Então, quem é esse sujeito da Gestalt? Que é self? Então, primeiro, é uma perspectiva de campo. Então, uma frase que sempre me intrigou, sempre, que estava lá no Gestalt Terapia, e eu dava a perspectiva do Gestalt Terapia nesse seminário lá no IGTB, era self é contato. Uhum. Só selfie quando há contato. E eu ficava, meu Deus, que diabo é isso? Eu não conseguia entender isso. Como assim selfie é contato? E eu fui entendendo. Teve um evento que me marcou, que foi num congresso, que eu não me lembro qual, mas foi o Robini. Eu tenho uma proximidade, uma amizade com o Robini muito grande, que ela começou a partir disso. Quando eu conheci o Robini, eu fiz um curso com ele, um mini curso, e um evento sobre self, sobre teoria do self. E ele me deu a chave quando ele falou que a gente, para compreender a teoria do self em Gestalt terapia, a gente tem que pensar a partir de uma perspectiva da temporalidade. E não numa perspectiva de uma estrutura como na psicanálise, id, ego e personalidade. Então, essa dica me movimentou. E isso, sabe quando você escuta uma coisa que o Merleau-Ponty tem uma ideia de instituição, que ele fala assim, uma instituição é um evento que ele marca que a partir dali ele vai influenciar todos os demais eventos da vida da pessoa, quando o Merleau-Ponty fala de temporalidade. E essa compreensão do Robini, ela fez isso comigo. Sabe quando tudo foi se arrumando na minha cabeça e eu fui entendendo muitas coisas que eu não entendia? E aí, depois disso, eu comecei a seguir o Robini. Quase stalkeando ele. Porque eu falei, não, esse cara me dá muita resposta. Né? Então, a noção, a ideia... E ele acabou de lançar um livro novo, né? A respeito de self novo. Teoricamente novo pra gente, mas... tem uns 2 anos. Eu tava com ele, tô com ele aqui. É esse aqui que você tá falando? Esse mesmo, esse. Então, esse livro ele está em português, né? Já que você me deu a deixa, eu vou fazer a propaganda. Ele está em português. Eu coordenei a tradução com a colaboração de muitos gestalt terapeutas. Então, um livro que saiu em 2016 e em 2018 ele já saiu no Brasil, traduzido, porque eu peguei para coordenar isso e tive muita ajuda, muita gente. Enfim, não vou citar nomes, mas muitos formadores ajudaram, alunos, enfim, e a gente conseguiu traduzir. E nesse livro tem 19 capítulos sobre self. Um deles eu escrevi a convite dele, e o outro a Cláudia Távora, aqui do Rio, também escreveu a convite dele. Então, é uma publicação que ele convidou 19 gestalt terapeutas do mundo inteiro para falar sobre self. E o meu capítulo é sobre o id da situação. Espero conseguir chegar lá. E a Cláudia também foi quem fala de self no Gestaltês, né? É a Cláudia que faz o verbete de self também. Isso. Cláudia também tem uma relação próxima com ele, enfim, que também é essa aproximação. O Robini é um cara muito interessante. Ele é parecido com o Jorge. Ele gosta de formar pessoas e de investir em pessoas que ele conhece, que ele acaba gostando do trabalho e tal. E, enfim, ele é um formador para mim. Eu não fiz uma formação tradicional, mas ele é como se fosse meu formador também, além do Jorge, que é o primeiro. Mas, enfim, então, pensar em campo é pensar em temporalidade. Porque a gente é ser no mundo, a gente é no mundo com o outro. Isso é uma perspectiva fenomenológica, mas essa é a perspectiva da Gestalt. Porque
que a Gestalt pensa? Campo, organismo, ambiente. Qual é a unidade primeira? É a interação. Que interação é essa? Eu e outro, eu e mundo, né? Sim. Então, eu só sou quando há contato. E o que é o contato? O contato é um encontro quando a gente tem uma experiência de fronteira. O que é uma experiência? Quando, olha o tempo aí, né? Então eu gosto de falar tudo a partir da temporalidade, entendendo que a gente é espaço e tempo, claro. Não dá para ter tempo sem espaço, porque a gente não está flutuando no éter, né? A gente é espacial e temporal. Mas como é que eu penso a fronteira de contato? A fronteira demarca um limite temporal e espacial. Quando eu encontro com a novidade ou a diferença, começa o contato. Então a fronteira, ela inaugura algo que é um desdobramento temporal, né? Esse presente que está escrito lá no livro, no Gestalt Terapia, presente transiente. O que é um presente transiente? É uma transição, é essa temporalidade do mundo que a fenomenologia explorou muito, a psicopatologia fenomenológica trabalha a partir das desordens da temporalidade para falar das patologias, enfim. O pensamento fenomenológico lida com a questão da temporalidade e da espacialidade. Então, pensar em self, né? Para mim é até difícil falar o self, porque é pensar em temporalidade. Então, não é o self, porque a Gestalt terapia é uma terapia da temporalidade, do verbo, da ação, da experiência. Por isso que eu falo de experimentação, uma ação de experimentar. Então, o que é o contato? O contato se dá quando eu encontro com a diferença, alguma coisa me intriga, me convoca, me estranha, o novo, o estranho, o diferente. Esse estranhamento, né, ele movimenta um processo de ajustamento criador. Então, enquanto não tem nada me interrogando, eu não estou diferenciado do mundo. Então, não tem um senso de eu. Enquanto não tem novidade, tudo está fluindo. Então, eu não penso em mim de maneira separada do mundo. Né? Quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está, sei lá, curtindo uma conversa com uma pessoa, que está rolando aquele papo, que um fala uma coisa, o outro fala uma coisa, a gente vai se acompanhando. Eu não sinto que eu e você somos separados, Agora, se a gente começar a discordar, não brigar, né? Mas se a gente começar a não se entender, cada vez mais eu vou ficando com a sensação de ser um eu separado de você. Sim. Entende? E não uma estrutura, né? Como você mesmo falou anteriormente, que eu acho que é importante fincar bem isso. Assim, o self não é uma estrutura, isso. Não é algo, né, definidinho como uma estrutura. Ela está o tempo todo acontecendo na relação, no contato com o outro, e algo que você está trazendo que é bem importante, que é assim, você só se experimenta quando algo começa a incomodar, né? Aquele sapatinho. Eu não percebo o meu sapato a não ser que ele aperte e doa, né? Eu não percebo a temperatura a não ser que algo comece a me incomodar. Então, quando algo incomoda e eu começo a perceber algo, é aí que eu começo a perceber o meu self em ação, digamos assim. Isso, exatamente. Mas não é só incomodar, porque senão a gente valora para o lado do incômodo. Me instiga, me deixa curioso, porque a curiosidade é o movimento da vida. Então eu gosto de pensar na questão do sentido, porque eu estou na universidade, né? E eu converso com outras pessoas. Eu não fico só fechada no mundo da Gestalt. Eu estou na fenomenologia. Então, meus interlocutores profissionais são de várias áreas. Então, eu gosto de fazer essa tradução, de sair desse gestaltês puro, né? Mas então, quando eu penso no contato, eu penso no processo de produção de sentidos. Que é um processo de produção de sujeito, de subjetivação. Por quê?
quando isso que você chamou de incômodo, pode ser um incômodo, pode ser o sapato apertando, pode ser a pessoa falando uma coisa que eu não gosto, pode ser um afeto desse tipo, mas pode ser também um convite, uma provocação, algo que vem em prol de uma voz, de uma fala, né? De um ir para frente. Então, qualquer novidade. Até uma Qualquer novidade. excitação, né? Algo Isso. que eu nunca havia experimentado antes e de repente eu vejo, aquilo me anima e... Isso. E aí vem essa excitação que é justamente... Então, aí os conceitos se entrelaçam, né? Esse Uhum. sentir, o excitamento e a formação de Gestalten, uma figura que se Sim. forma para onde eu me movimento, que orienta, né, esse processo. Então, o sistema, eu gosto de falar, não do self, mas eu gosto de falar do sistema self de contatos. Porque Gestalt terapia é verbo, é ação, é temporalidade. Qual é a forma da língua que fala da ação? É o verbo, né? Então, a gente trabalha com a experiência e com a ação. Então, a gente não é um self, a gente não é do substantivo, a gente é do verbo. A gente, quando eu falo Gestalt, Sim. a Gestalt, ela é do verbo. Então, tudo é um processo, né? Tudo é esse desdobramento temporal. Então, é legal falar selfing, com ing, do gerúndio do inglês, né? A Cláudia fala assim, o Michael, outros autores, nesse livro vocês vão ver, vários autores falam selfing, que eu acho que expressaria melhor essa ideia, selfando, sendo, me tornando, porque a gente não é. Sim. A gente é um processo de tornar-se, né? De ser, de vir a ser, de devir, enfim, tem várias maneiras de falar disso. Mas a gente é esse ser da temporalidade. Então, claro que a gente vai, à medida que a gente vai vivendo as nossas experiências, os nossos estranhamentos, os nossos incômodos, as nossas curiosidades, as nossas pequenas perdas de sentido, né? E esse processo de ajustamento criativo, que é justamente a recuperação do sentido, a reinvenção do sentido, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai se transformando um pouquinho. Sim. E a gente vai construindo uma identificação, uma identidade que não é fixa, que é mutável, que é sempre vir a ser. Mas a gente não muda todo de uma vez. Então, sim, a gente tem um sentido de permanência, né? E aí a gente entra propriamente na teoria do self, né? Na teoria do selfing, para pensar no sistema self de contatos. Por quê? A gente vai pensando que nesse processo de ajustamento criativo, então sou eu, né? Eu no Sim. mundo que vou fazendo isso. Então, é como o self exercendo determinadas funções desse sistema, que é um sistema que tem várias modalidades de funcionamento. É assim que eu faço o ajustamento criador. Né? Que eu no campo, né? Eu no mundo, No mundo. sempre com o outro. Então, vamos lá para as funções. Essa pessoa, eu, Mônica, Paula, Maria, José, Tereza, como é que a gente faz o ajustamento criador? Né? Alguma novidade aparece, me estranha, me convoca, e eu vou ali, então, eu desequilibro, e aí nesse desequilíbrio eu vou agir, né? Eu sinto, tenho excitamento que me movimenta para agir, para fazer alguma coisa. Essa ação, ela é corporal. O sentir Sim. também é corporal. Essa ação é um gesto que aparece no mundo. Por isso que na teoria se fala que é como ego que a gente aliena ou assimila. Por quê? Porque essa novidade e isso que vai ser feito a partir do campo, em prol do campo, não em prol do sujeito interiorizado, né? Em prol do que está acontecendo no campo, é isso que eu vou fazer
eu faço sinalizando, fazendo assim, gesticulando e falando, porque a fala também é uma gesticulação, Sim. né? Então, essa ação que é modalidade ego. Na modalidade ego, é uma ação motora que predomina. Então, é um sistema inteiro. Então, não é o id, o ego, a personalidade. Né? É um sistema total que tem funções de motoras, que é a função ego. Funções sensórias, predominantemente. Sensórias, que é a função id. E funções categoriais, que é a função personalidade. Personalidade. Beleza até aqui? Beleza. Teve uma pessoa só que fez uma pergunta, que eu vou sair um pouco do que você estava falando, mas é porque como você citou o ajustamento criativo, a Silvia pergunta se você diferencia o ajustamento criativo de ajustamento criador. Tá, eu posso falar disso depois, para não interromper aí Sim. Eu anotei aqui. Vocês me ajudam? Silvia, se eu Sim. não responder agora, porque senão eu vou dar um desvio. Sim, pois é. Mas eu, Não eu tem volto. exatamente. Então, Foi interessante, conforme você estava falando sobre a questão do self acontecer na relação, né? Assim, o quanto a gente vai pontuando isso e o quanto eu acho que é importante, de alguma maneira, a gente. Até para quem não é gestalt terapeuta, eu imagino que aqui a maioria é gestalt terapeuta, mas para quem não é gestalt terapeuta, para quem só utiliza, né? Assim, é um cliente nosso ou alguma coisa do gênero, mas a coisa do que o que vai chegar no ouvido de quem não é gestalt terapeuta, de quem não é o profissional da área, seria algo como: você não é assim, você está assim. A situação te pede isso. E não exatamente. você é isso fechado e você, né, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, não. A Isso. síndrome Gabriela vai completamente contra a selfie, porque É, não é exatamente isso que a gente vai falar na Gestalt terapia. A gente está falando de algo que a situação determina. Então, agora nós, cada um de nós na pandemia, vamos sentir, agir, pensar de uma maneira completamente diferente. Mas é essa situação que provoca que o meu self apareça e transborde, talvez, de alguma maneira, que em outra situação, então, se aquela velha história, né? Eu vou pedir para alguém me descrever. Se eu peço para alguém da Gestalt terapia me descrever a Paula, vai descrever uma Paula. Se eu peço para minha família me descrever, vai me descrever de uma outra forma. Se eu peço para uma... E as pessoas, às vezes, ficam confusas com isso, que falam assim, mas eu sou várias caras, eu me mostro tão diferente assim, e o Gestalt terapeuta vai dizer, E isso não faz você ser multifacetada, digamos assim, ou ser falsa em algumas situações. Não se trata disso, né? Então, quando você vai falando é. do self, eu acho que isso vai ficando como um fundo que é interessante as pessoas entenderem que tudo bem. Porque é na situação que a coisa acontece, não você é assim, ponto. É muito legal você falar isso, porque é justamente essa ideia de que a gente de um campo. A gente não está em um campo, pronto, a gente é de um campo. Então, nós daqui estamos produzindo agora um campo. E o modo como você me olha, as perguntas, enfim, as intervenções, isso tudo vai compondo o modo como eu vou agindo agora, né? E não só esse campo aqui, mas tudo que está acontecendo nesse momento no mundo. Então, essas dimensões da situação mais ampla, elas estão aqui e a gente compartilha elas. Então, é muito interessante isso que você falou para pensar nessa ideia do id da situação e do self da situação, que muita gente fala self da situação, id da situação. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que nós somos de campo. Então, tudo isso que a gente faz e pensa que sou eu sozinha, que a gente vive esse problema de um paradigma, de uma compreensão individualizada do sujeito interiorizado, fechado sobre si, né?
E a gente precisa entender que isso que você fala, né? Dependendo do modo como você fala comigo, como você me olha, como a gente interage, isso modifica o meu modo de interagir. Tanto que na clínica, a gente sabe disso, cada cliente é de um jeito. Com cada cliente a gente lida de um jeito, a gente é de um jeito, a gente funciona de um jeito. Justamente por quanto mais de campo você é, mais plasticidade você tem existencial. Abertura para ser afetado pelo outro e para ser convidado a novas formas de estar. Porque esse gesto motor da função ego, né? E é ruim falar com a tela, porque eu só vejo minha cara, assim, eu sou muito corpo, entendeu? Eu vou chegar para trás. Então eu faço um gesto, ninguém vê, só eu. Então A esse mão gesto, foge, né? a minha mão some. Esse gesto, então, que a gente faz, ele é uma resposta ao campo. Ele não é o meu gesto da Mônica individual. Ele emerge do campo, a emoção ela emerge do campo. Então, tudo emerge de um campo. Só que esse campo que está aqui, eu, como Mônica, tenho um horizonte de passado e de futuro, de coisas que eu já vivi, que eu vou ter a minha forma singular de viver, né, de experimentar. Então, a gente se encontra e faz essa mistura, né, essa interação complexa que não sou eu nem você, mas que, claro, eu mantenho o meu modo de ser, só que eu estou aberta para ouvir o campo e isso vai me transformando, vai fazendo gestos que às vezes me surpreendem a mim mesma. Sim. Então, a Gestalt ela fala dessa função ego, a teoria do selfing, essa função ego, que é essa função motora. Só que tem as outras duas funções, e de personalidade. Que funções são essas, né? Quando a gente gesticula e fala, é quando a gente é mais individualizado, digamos assim, mais singularizado. Porque Sim. eu rio desse jeito, eu uso determinado vocabulário, eu tendo a gesticular, a fazer assim, assado. Então, eu tenho um estilo que eu vou desenvolvendo e vou modificando ao longo da vida, né? A partir dos contatos. Mas o que sustenta? Eu falei que o sistema self é um todo. O que sustenta esse gesto? O que eu estou sentindo e as coisas, os valores, as crenças, as categorizações, o que eu penso que eu sou, o que eu penso que é certo e que é errado. Então, eu gesticulo, quando eu falo a partir de coisas que eu sinto com você no campo e de coisas que eu tenho representadas de quem eu sou. Então, essa síndrome de Gabriela é uma grande fixação na personalidade. Eu sou assim, então a função personalidade são as atitudes retóricas. O que são atitudes retóricas? Retórica tem a ver na filosofia com o discurso, né? Com um certo tipo de discurso, tem a ver com a linguagem. Então, é como eu me narro, como eu digo que eu sou, quem sou eu. Eu sou uma pessoa fiel, eu sou uma pessoa simpática, eu sou uma pessoa amiga, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma mulher feminista, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar, eu sou uma pessoa egoísta, Então, todas as categorias representacionais a meu respeito e a respeito do mundo. Então, é certo ser assim, é errado ser assim, eu devo ser assim, eu não devo ser assim. Então, a função personalidade, ela reúne toda a retórica, todas as coisas que eu penso que sou, que eu digo que eu sou e que eu acho certo. Crenças, valores. Então, introjetos, 1000 introjetos estão aí fazendo parte disso, né? Do outro lado, não separado, tem a função id, que é essa função ser isso. Então, quando a psicanálise fala isso, né, essa tradução de id, que muitos hoje falam mais isso do que id, isso é o que não tem nome, que não está representado ainda, que não está categorizado. Então, isso é aquilo que me chega no afeto, como é que as coisas me chegam, como é que as coisas me tocam, como é que as coisas me incomodam.
Então, o contato começa com isso, Sim, que eu não sei, que não tem sentido e que vai virar aquilo, vai virar uma coisa assimilada ou rejeitada. Mas essa perda de sentido, então isso é a temporalidade. Uma crise é uma crise de sentido. O ajustamento criativo, aí agora eu posso falar da pergunta da Silvia, é a Silvia Ivanco? não, era a Ah, tá. Silvia. Já perdi a Silvia aqui, a Não, pergunta dela. tudo bem, não tem problema. Silvia Ivanco. Minha amiga. Então, querida, é, quando eu falo, não tem tanta diferença, enfim, mas às vezes eu falo ajustamento criador, ajustamento criativo, né? O criativo fica sendo uma qualidade do ajustamento, assim, o criativo e o criador, eu acho que dá mais uma coisa da ação, entendeu? O Sim, criativo é mais da qualidade e o criador da ação. O Robini faz umas diferenças, mas whatever, assim, eu falo às vezes falo um, às vezes falo outro. Eu cunhei lá no meu trabalho uma ideia do desajustamento criador, para falar da intervenção terapêutica que provoca um desajustamento quando ela é uma intervenção terapêutica que ela de alguma maneira desequilibra e convida o outro para uma criação, para buscar um sim, sentido. Quando há uma síndrome de Gabriela, quando há uma repetição neurótica que surge, e aí a intervenção que eu acho que ela é potente é aquela intervenção que provoca, de alguma maneira, uma necessidade de reinventar alguma coisa que vai te tirar daquele modo repetido, sem plasticidade, sem fluidez. sim. Então, Tem uma pergunta aqui da Aline, desculpa te cortar. Tá, rapidinho, só para eu fechar. Então, esse sistema self é o sistema motor que, no fundo, invisível, ele está sustentado por sentires, por afetações, e por gestalt inacabadas, etc., e por compreensões do mundo, valores, crenças, o que eu quero ser, o que eu acho que é bom, o que é justo. Quando você tem um conflito é um conflito na premissa das ações, está escrito no Gestalt Terapia. O conflito, o que são as premissas da ação? O sensório e o representacional. Então, quando seu excitamento está nascendo a partir de uma afetação e você acha que não deve e impede o excitamento de fluir, né, inconscientemente, enfim, quando isso impede, a sua ação sai como? Sai toda atrapalhada. E aí, por isso que a Gestalt terapia trabalha com os critérios estéticos. O estético tem a ver com a forma do gesto, a esteses, né? Estética, a gente pensa logo em beleza, em tratamento estético, mas essa é uma beleza para ficar no padrão. A estética tem a ver com o brilho, com a elegância do movimento, aquele livro do Zinker, né? Em busca da elegância. elegância. Em busca da elegância e em busca da harmonia entre o que eu penso e o que o campo pede e o que o excitamento, para onde o excitamento me aponta. Então, se eu consigo desafiar os meus valores, as minhas representações e integrar melhor isso, esse conflito das premissas, quando ele desaparece, o movimento sai vigoroso, elegante. E esse é o nosso olhar terapêutico, né, para a elegância Sim. desse movimento. Pronto. Não, porque a Aline, ela coloca, ela na verdade, ela não é bem uma pergunta, é mais uma solicitação, mas eu fico com a sensação de que você caminhou para isso. Então eu vou ler o que ela escreveu e você vê se quer complementar mais alguma coisa. Tá. Que ela pergunta para você, Mônica, fale da parte que a gente permanece o mesmo ao longo do tempo, o que muitos chamariam de estrutura. Eu acho que quando você fala um pouco da personalidade, você está falando de alguma maneira sobre isso que ela está perguntando. Eu não sei se tem algo além do que a Aline você... Campos? Aline Campos. Ferreira Campos. É porque a gente outro dia falou um pouco sobre isso. Quando falou a Aline, falou essa questão, eu achei legal. A Aline, minha amigona também.
Então, Aline, essa parte, isso que permanece, né? A gente pode pensar nisso que permanece como, como personalidade, mas a gente tem que entender que isso é uma função. Então, em tese, a cada contato que a gente vai fazendo, cada contato é uma oportunidade, porque cada contato não resulta com algo que é assimilado e que volta para o fundo. Cada vez que alguma coisa, que eu vivo um contato e que eu assimilo alguma coisa, isso que é assimilado, isso vai para o fundo e isso modifica o fundo e reconfigura o fundo. Então a gente é sempre uma reconfiguração, né? Só que aí, bom, aí beleza. Então é uma permanência no movimento, é uma permanência na impermanência, porque como as células do nosso corpo que se renovam completamente de tempos em tempos, a gente não muda de fisionomia, e nem elas mudam de uma vez só, senão a gente desmontaria, né? E nem a terapia, enfim. Então, Provoca isso, né? Essa isso. mudança Então, desta forma. isso. Então, quando a gente pensa em estrutura, a gente tende a pensar, são as heranças, né? Da psicanálise, etc. E a gente sempre tende a pensar na estrutura como alguma coisa que é fixo. Mas se a gente for pegar a própria noção de estrutura para Merleau-Ponty, Gestalt é estrutura. A palavra Gestalt, uma das possibilidades, ela pode ser encarada como estrutura. Uhum. Estrutura como configuração, como estruturação, como algo que se configura num determinado momento dessa maneira, que é o modo como algo se configura naquele momento. E a estrutura, ela implica sempre o mundo, é uma estrutura é o mundo, e não é uma estrutura fixa. Então, na própria engenharia, essa ideia que a gente tem de que a estrutura é uma coisa fixa, ela é uma ideia complicada, porque na própria engenharia, quando você vai fazer a estrutura de um prédio, se a estrutura for rígida, o prédio cai. Cai. Quem vai para Niterói de vez em quando, que todo mundo já andou na ponte Rio-Niterói, e todo mundo já deve ter ficado engarrafado um dia na ponte Rio-Niterói. Aquele troço balança pra caramba. Aí a gente fala, vai cair. Não, não vai cair, que ainda bem que tá balançando. Porque se balança, não cai. Né? Exatamente. Então, pensar a ideia de estrutura, eu não gosto de trabalhar com essa ideia de estrutura, e eu não gosto muito dessa diferenciação que a gente faz, estrutura e processo. Para mim, isso não faz muito sentido. Porque, para mim, estrutura é um processo, no sentido de que eu penso na estrutura como uma temporalidade, como uma configuração, como uma gestalt que vai se transformando, voltando para o fundo, e que a gente ganha um senso de permanência, uma identidade, né? E ela é dada pelo modo como a gente se narra, como a gente se vê, como a gente se fala e como a gente é falado pelo outro, né? Agora, se a gente vai falar do adoecimento, e aí a gente sabe que todo mundo, aí eu vou concordar com o velho Freud, né? Que nós todos somos neuróticos, aí a gente pode começar a pensar em termos de estrutura como algo fixo, de uma estrutura, né? Ou seja, de uma certa fixação. Uma fixação neurótica, e aí a gente pode falar na neurose como uma fixação numa forma corporal. Numa mesma forma de responder, ou seja, a neurose é uma desconexão do campo, é um rompimento dessa unidade corpo, mente e mundo, né? Que eu começo a agir como se fosse meu pai, fosse aquela mesma situação que eu vivi, etc e tal. Não sei se faz sentido para quem está escutando, mas eu acompanhei bem, eu achei interessante, né? Assim, eu acho que quando você fala isso, vem aquelas imagens das pessoas que estão, né, assim, aquele que parece que está o tempo todo numa guerra, numa briga, sempre rígido, e você fala, mas o momento não precisa disso, o que acontece que essa pessoa continua enrijecida? E aí a gente vai vendo algo que não combina,
né, que o corpo mostra, que a respiração mostra, que a ação mostra, e que Uhum. não faz sentido para a situação atual, né? Então, acho que é um pouco disso que você está falando sobre quando essa fixação acontece, Isso. né? A gente vai poder falar sobre uma Gestalt em aberta, a gente vai poder falar sobre vários termos, mas a gente vai falar sobre algo que não faz sentido à situação e que a pessoa ainda está em algo lá atrás, né? E Isso. agindo da mesma forma. Então, Exatamente. respondendo ao que ela tinha perguntado sobre ficar fixado de alguma maneira numa mesma forma durante muito tempo. Isso. O Clodoaldo pergunta aqui, pede para você voltar um pouco sobre a questão da o que seria temporalidade na linguagem da Gestalt terapia. Eu não sei se você vai conseguir responder isso, mas de forma tão... Talvez seja quase uma outra live para ela falar só sobre isso, gente. Mas eu posso falar. Pode falar. Então, as dimensões, a temporalidade não é um conceito que possa ser pensado na Gestalt terapia, né? A temporalidade é um dos existenciais, né? Nós somos temporais, espaciais, corporais. Então, quando a gente fala da temporalidade, é de uma condição humana, de uma condição existencial do mundo, que o mundo, o Heidegger já falava, ser é tempo, né? Toda a fenomenologia trabalhou com essa ideia desde os gregos, né? De que os gregos, os filósofos gregos, quando começaram a se perguntar pelo sentido das coisas, pelo mundo, quando começa lá, né, nos primórdios, um dos problemas que eles se depararam foi a questão da mudança, porque eles queriam entender por que as coisas eram assim, por que chovia, por que, enfim, nesse processo de compreender o cosmos, né, nessa tentativa de fazer uma cosmologia, eles queriam entender a natureza, por que as coisas... E uma das coisas que eles perceberam é que tudo muda. E a mudança, ela sempre foi um problema filosófico. E ela tem a ver com a temporalidade. Tudo muda. E aí, a famosa frase que todo mundo fala do Heráclito: ninguém toma banho duas vezes no mesmo rio, né? É porque o mundo é um devir, o mundo é um moinho, como falou Cartola, né? O moinho, esse movimento, o mundo ele é temporal. É temporal. As coisas mudam, as coisas se transformam, né? Então, e a nossa existência, ela é sempre dada a partir de uma relação temporal. Então, quando eu falo que a gente nunca é o mesmo, é porque a gente está sempre no contato, produzindo diferença com a gente mesmo, a partir desse estranhamento, desse encontro. Então, nós somos seres temporais. E o mundo tem uma temporalidade. A temporalidade do mundo é acelerada. E uma das questões que a gente está vivendo super difíceis eu falei disso numa live que eu fiz na BG sobre o contato, é justamente essa mudança da temporalidade do mundo, que a gente ficou confinado e o mundo parou. De repente o mundo parou, para tudo, né? E aí essa velocidade subitamente diminuiu e como é que a gente vai esse tempo, digamos assim, grossíssimo modo interno, como é que a gente se sente conectado com essa temporalidade do mundo? Que o Minkowski falou do tempo devir e do tempo advir, né? O tempo do mundo e o tempo do sujeito. Então, como é que eu vivo essa temporalidade? Né? Como é que eu vivo a pressa? Como é que eu vivo a lentidão? Então, assim, quando eu falo que a temporalidade é um tema na Gestalt terapia, é porque se ela diz que não tem, que eu sou experiência, que só há self quando há contato, que o contato é uma transformação. Então, a Gestalt terapia pensa o sujeito como temporalidade. E por isso é muito mais difícil a gente pensar em termos de estrutura, que a estrutura faz a gente pensar numa estrutura assim, assado, categorial, que de alguma maneira é uma cama de Procus que vai tentando formatar os sujeitos, né, numa Sim. determinada patologia. Então, tudo para nós é impermanência, é sendo, é nesse sentido. Não sei se respondi. Acho que sim. Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante da Eunice, porque a gente está falando do self, obviamente a gente está falando muito do sujeito, né? Um sujeito Uhum. ímpar.
Eu, Paula, você, Mônica. E ela se questiona assim, tá, mas e como que isso acontece na terapia de casal? Foi a Eunice Gonçalves, ela coloca aqui. É, eu imagino que ela está perguntando algo como: será que existiria um selfie do casal, um selfie familiar? Ou não? O selfie é individual? Eu acho que é por aí a pergunta dela, ou se não é, eu transformei para algo assim. Eu acho que quando a gente pensa em termos de família, né? Essa teoria que eu trouxe, né? A teoria da Gestalt terapia, ela é pensada para pensar como é o sujeito ser no mundo, né? Uma das, só que a gente tem vários, esse campo interacional da gente, ele tem várias dimensões, né? Então eu tenho um campo interacional na família, no trabalho, no casamento, né? Na família maior, na família menor. Então, isso tudo vai constituindo as pessoas, né? Então, eu não sou terapeuta de família e nem terapeuta de casal. Mas, enfim, eventualmente já tem de família, já tem de casal, quando isso tinha a ver com o que estava acontecendo com o adolescente, etc. Mas, quando a gente pensa em termos, eu acho que a gente sempre preserva essa ideia de uma singularidade. Porque um casal que se pensa. Eu brinco com os alunos quando eu vou ensinar confluência, né? Quando eu vou falar dos bloqueios de contato, eu penso em termos de confluência. Então eu falo que eu acho um porre aqueles casais que falam assim, em uníssono. Ah, a gente adora sushi. Ah, a gente detesta filme de arte. Ah, não, a gente adora montanha, não gostamos de praia. Vai me dando nos nervos. Porque é como se virasse ali um só. E acho que é bacana. É claro que um casal vai acontecendo isso, não é que isso não aconteça. Eu tenho várias dessas coisas né, na minha vida pessoal, né? Porque a gente acaba, enfim, e se encontrando, e por isso talvez a gente vire um casal, né? Porque a gente gosta de coisas parecidas e tal. Mas só que cada um tem um modo singular de se relacionar com isso. Porque apesar de ser um casal que está casado há 40 anos, e quanto mais tempo de casado a gente vai mais perdendo esse horizonte mais antigo, a gente tem um horizonte, a gente tem histórias singulares, a gente tem Sim. profissões singulares, a gente tem interações singulares. Então, uma pessoa que se reduz a um casal, para mim, isso é uma questão. E é uma questão que sempre aparece muito, né? Que aparece muito no consultório, etc., no sofrimento, Sim. né? Então, enfim, não sei se eu respondi, mas eu não, objetivamente, não posso falar de um selfie da família, enfim, nem eu falo um selfie, mas, né? Porque é selfie, né? Sim. Mas E é penso assim importante, mesmo. mesmo que você trabalhe com o casal e com a família, é importante essa individuação de cada um. Obviamente, né, como você mesma colocou sobre o campo, considerando que estamos num campo familiar, num campo do casal, mas quando se trata de self, teoria de self, a gente está falando de algo mais individual, sim. Né? E aí Isso. aqui a gente tem a Lilian falando algumas coisas, falando que Yontaf num curso falou sobre a função personalidade como uma estrutura em constante mudança. É, a Luciana Cavanelas também fala algumas coisas aqui. Não tem uma pergunta específica, só. Tá cheio de amigos maravilhosos aí. É... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não, sem nenhuma pergunta. Bem, a gente agora está andando literalmente para o final, faltam 5 minutinhos, senão daqui a pouquinho Isso. o Instagram vai nos expulsar desse espaço. Uhum. Então, eu vou deixar um espacinho para você, se você tiver interesse Tá, de falar alguma coisa final, para a gente fechar. tá. Então, essa coisa eu quero até comentar isso que a Lilian falou do Gary Ontef. Enfim, eu penso diferente do Gary Ontef. Haha, que maravilhoso! Eu não gosto, acho que a gente não precisa pensar em termos de estrutura. E falo isso com muita tranquilidade, assim, porque eu acho que é isso, essa perspectiva da gente olhar de modo diferente. Então, assim, eu até hoje não vi nenhum sentido em fazer essa distinção entre estrutura e processo, entendeu?
acho que ela nos atrapalha, teoricamente. Mas muita gente faz, e não é que eu ache isso errado. É isso que eu gosto de falar às vezes nos cursos, é porque eu acabei desenvolvendo leituras, e a Gestalt dá margem a isso, a gente fazer algumas leituras. E a minha leitura é muito coerente com essa perspectiva da temporalidade, da fenomenologia. E eu acho que isso não faz a gente fazer isso especificamente. Algumas diferenças fazem a gente fazer gestaltes diferentes, gestaltem Sim. diferentes. Mas essa especificamente não. É, a não ser que, enfim, é claro que se você pensar em termos de personalidade, é isso, né? É retórica, o que você fala é mais crença, isso é mais concreto, digamos assim, né? Mais arraigado, mas, enfim, eu gosto de pensar nesses termos. Então, assim, uma coisa que eu acho que faltou eu falar para finalizar é que pensar essa ideia, é muito importante pensar essa ideia do self da situação e do id da situação, para a gente entender definitivamente a grande revolução da Gestalt terapia, que é essa ideia de um sujeito que não é fechado sobre si, e que a gente sim compartilha formas de sentir, e que sim, eu não acho que a gente não possa sentir com o outro, eu acho que a gente pode sentir com o outro, inclusive é mais fácil da gente se compreender silenciosamente nesse encontro de uma mulher com outra mulher. Eu falo de uma mulher com outra mulher porque eu penso no que a gente compartilha, né? E porque eu sou interessada em coisas de feminismo, enfim. Mas dessas coisas que a gente pode sentir que vem da cultura, né? Que a gente pode sentir junto. Então, é isso, é um convite a isso, está mais desenvolvido no capítulo do ID da situação que eu escrevi. E estou muito. Acho que essa teoria ela é muito importante para a gente pensar a sociedade, para a gente Sim. pensar como que a gente é o social e o social é a gente, como isso é intrínseco aos nossos modos de ser, aos nossos modos de perceber, de sentir, né? E é isso, te agradecer muito pelo convite, agradecer minhas amigas maravilhosas que estão aqui, Eu te né? E as agradeço pessoas que eu não imensamente pela conheço. imensa aula, que agora, Eu, gente, olha, eu acho que foi a live que eu fiquei mais muda em todas, tá? Porque, enfim, escutar a Mônica é literalmente muito gostoso. Ela fala de uma maneira muito clara e muito profunda sobre algo que eu acho que muitos gestalt terapeutas ainda talvez continuem com um pouco de questões e dúvidas a respeito sobre esse tema. E eu acho que até pelas coisas que você foi colocando, da coisa do... A gente vem de uma faculdade, né, na sua grande maioria das vezes, muito psicanalítica, e vem com uhum, aquela visão do que é self, e aí, de repente, ampliar demais, mas com o mesmo nome, dá uma confusão e as é, pessoas, talvez, né, assim, até quando você fala da sua formação, a ideia do fazer em dupla, quando se tratava desse tema, e a complicação que é, às vezes, isso começar a fazer algum sentido dentro da Gestalt terapia, que eu acho que às vezes as pessoas deixam de lado e param de ler. uhum, Né? Até quando você mostra o livro, eu vou pedir para você mostrar de novo o livro do Rubini, que você faz parte. Ele é um livro relativamente novo e eu acho que é bem interessante para quem ficou com mais curiosidade sobre o tema, porque ele é atualizado. Né? Eu acho que ele, de alguma maneira, traz esse tema de forma atualizada. isso. Ele é excelente, então indico também. Apesar de eu não ter nada a ver com isso, mas eu indico ele. É... Obrigada. Eu tenho um carinho assim pelo livro. Sim, ele é ótimo. Então, leiam. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada. Sim, Fernanda, vai ficar salva, tá? Assim que terminar, já vou mandar lá para o IGTV e assistam, mandem para as pessoas que vocês acham que é importante assistir. Muito obrigada, Mônica. Obrigada a você, querida. Vamos nos falando, tá Sim. bom? Um beijão. Beijo para Beijo, gente. todas. Tchau, Tchau. tchau.